Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Quero cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero desejar a você um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei qual momento esse vídeo vai chegar até você, mas que possa ser bênção para a sua vida, bênção para a sua casa e bênção para a sua família, no nome do Senhor Jesus. Amém? Quero fazer aquele pedido aqui, que você possa estar inscrevendo aí no canal, que você possa estar apertando o sininho aí, para que você possa receber a notificação dos próximos vídeos que serão postados aqui, que você possa compartilhar essa mensagem com outras pessoas, que você possa deixar o seu like aí, o seu comentário. Isso vai ajudar para que o canal possa crescer, para que outras pessoas também possam ser alcançadas. Nós temos esse meio de comunicação, esse canal do YouTube, e acredito que ele pode ser um canal de bênção para alcançar outras pessoas também. Em nome de Jesus, amém? Queremos aqui mais uma vez estar trazendo uma porção da palavra de Deus, um alimento diário para as nossas vidas. Nós sabemos que os dias são maus e nós somos daqueles que prosseguimos, mas para prosseguir nós precisamos estar sustentados. E o melhor alimento para a minha vida e para a sua vida é a palavra de Deus. Amém? Então hoje nós vamos ler o livro de 1 Reis, capítulo de número 17. 1 Reis, capítulo 17, verso 2 em diante, que diz assim: Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberá do ribeiro, e eu tenho ordenado os corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porquanto habitou ali junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Sucedeu que, passando alguns dias, o ribeiro secou, porque não tinha caído chuva na terra. Verso 8. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te, vai para Serepta, que é de Sidom, habita ali, porque eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Amém. Nós temos aqui esse texto maravilhoso, que nos narra a história desse grande homem de Deus, esse profeta extraordinário chamado Elias, morador da cidade de Tibes. Esse homem, ele, durante um período bíblico, ele ficou no anonimato nessa cidade. E ele agora vai aparecer na cidade de Samaria. Só que quando ele aparece nessa cidade de Samaria, o cenário era um cenário diferente. Samaria estava as 10 tribos de Israel, um povo que adorava, cultuava o Senhor, mas que havia se corrompido pelo reinado de Jezabel e pelo reinado de Acabe. O povo se tinha voltado para a idolatria. Quando Elias chega nessa cidade, se depara ali com a estátua de Baal, com a estátua de Acera, numa praça principal daquela cidade. Elias fica meio perturbado quanto aquilo, sabendo que aquilo era abominável diante do Senhor. E Elias vai profetizar que naquele momento, segundo a palavra dele, não iria cair chuva e nem iria cair orvalho naquela cidade, como punição daquela idolatria que o povo estava praticando naquele lugar. Deus ouviu aquela oração de uma forma extraordinária, trancou o céu e durante um tempo chuva não caiu naquele lugar. Durante um tempo a seca predominou em Samaria. Só que como Elias estava naquela região, essa seca veio e começou a afetar a ele também. Então esse verso que nós lemos a partir do verso de número 2, capítulo 17, diz que a palavra do Senhor veio a ele e Deus vai dizer para ele: olha, sai daqui e vai para o ribeiro de Querite, que está diante do rio Jordão. Vai para lá porque eu vou te sustentar com pão, vou te sustentar com carne, vou enviar os corvos para trazer esse alimento para você, e você vai beber da água do ribeiro, porque na cidade de Samaria não tinha água. Elias, então, um homem obediente ao Senhor, toma essa decisão, sai de Samaria, vai para essa região do Querite, bebia água ali, comia pão, comia carne trazida pelos corvos. Mas a Bíblia diz que depois de alguns dias o ribeiro vai secar. O profeta agora vai ter uma necessidade, não vai ter água para ele. Isso é interessante porque nós vemos aqui Deus tirando esse homem de Samaria, mandando ele para o ribeiro de Querite, e durante um momento ele viveu ali da provisão de Deus e tinha água naquele ribeiro. Só que aquele ribeiro secou e aquilo começa a prejudicar este homem de Deus. E é interessante porque Deus poderia ter mandado Elias para um lugar que a água não iria acabar. Deus poderia ter mandado ele para uma região
que é onde tinha mar, um rio, onde a água não iria acabar, mas Deus manda ele logo para um querite, e Deus sabendo que aquela água iria secar ali. E muitas das vezes nós obedecemos a Deus como ele obedeceu ao Senhor, mas por um momento, dias depois, ele vai se ver em uma situação contrária, porque a água daquele lugar também vai acabar. E às vezes nós, obedecendo a Deus, passamos por algumas situações adversas, ficamos sem entender, porque Deus poderia ter mandado ele para uma região do mar de muitas águas, onde a água não acabasse, mas Deus manda ele para um lugar onde a água iria acabar. E aqui tem um propósito interessante, porque se Deus manda Elias para uma região que tinha muita água, com a tendência de a água não acabar, Elias poderia se acomodar naquela situação. Já tinha pão e carne. De manhã e à noite Deus sustentando. E a água aí constante para ele poderia se acomodar naquele lugar. Então existe um momento da nossa vida que Deus não vai permitir que ela seja completamente perfeita. Tem momento que você vai obedecer, mas a porta vai fechar, a situação vai ficar negativa. Por que Deus permite essas coisas acontecer conosco? Porque se você tiver uma vida sempre com a porta aberta, sempre com saúde, sempre com prosperidade, se a sua vida nunca der nenhum problema negativo, você vai se acomodar naquela situação. Então Deus não quer que nós venhamos nos acomodar nessa situação. Então Deus às vezes permite que algumas situações contrárias venham sobre nós, mesmo que nós obedecemos a Ele, para que nós não venhamos nos acomodar com aquela situação. Segunda coisa que nós entendemos aqui é que Deus permitiu essa situação para que Elias pudesse continuar na dependência de Deus. Preste atenção que os corvos vinham do alto e trazia o alimento para ele. Então do alto vinha o sustento, mas na terra faltou a água do querite faltou, acabou. Então agora ele tem uma dependência de Deus, tanto no alimento que vinha pelo alto, pelos corvos, e ele agora tem uma dependência de Deus no ribeiro, que era uma coisa terrena. Elias agora está diante de uma situação onde ele está dependendo completamente, tanto na situação da terra e tanto na situação do alto, ele está na dependência de Deus. E uma das coisas que Deus às vezes permite na minha e na sua vida são essas situações contrárias vir, às vezes a porta fechar completamente, para que nós venhamos nos tornar dependentes de Deus. Preste atenção que ele já era dependente de Deus quando os corvos traziam o pão e a carne pela manhã e à noite, mas ele tinha o ribeiro que sustentava ele. Então a dependência dele quanto a Deus era apenas metade. O ribeiro dava água e Deus mandava os corvos. Mas quando secou a água, agora ele tem uma dependência completa. E às vezes Deus tranca essa porta para que nós estejamos em plena dependência dele. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que as coisas de uma hora para outra mudou. Tanto na parte do alto, tanto na parte de baixo. Tanto no espiritual quanto no terreno. Você diz, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu tenho obedecido o Senhor. Talvez o que Deus quer é que você tenha nele uma dependência completa. Por que isso é importante? Porque o texto diz que quando essa situação veio a ele, Deus vai vir com ele com a sua palavra e vai dizer para ele, olha, sai daí agora e vai para Serepta, uma outra cidade de Sidom. E lá eu já ordenei que uma viúva te sustente. Irmãos, quando nós ouvimos uma resposta, uma ordem dessa da parte de Deus, parece estranho, porque Deus disse que era para ele ir para outro lugar, que uma mulher viúva iria sustentar a ele. No contexto bíblico, nessa época bíblica, uma mulher viúva, ela necessitava de ajuda, ela passava luta, necessidade. E Deus agora vai dizer que uma mulher viúva, uma mulher que passa necessidade, será o instrumento que eu vou usar para poder sustentar a sua vida. Quem depende de Deus, quem está na plena dependência de Deus, ele não passa necessidade. Pelo contrário, ele vive o sobrenatural. Porque da onde nós não esperamos, da onde não há condição, é que Deus traz o sustento para a nossa vida. Quero que você, nesse dia, possa meditar nessa palavra. Que você possa permanecer na dependência do Senhor. Porque da onde você menos espera, Deus trará o sustento e a provisão para a minha e para a sua vida. Em nome de Jesus, não perca a sua fé.
Não brigue com Deus, esteja na dependência dele. Entenda que os caminhos deles às vezes é diferente daquilo que nós imaginamos, mas tudo que Deus faz é perfeito. Quero orar por você e pedir que você possa receber essa palavra no teu coração. Esteja na dependência do Senhor, porque da onde você menos espera, ele trará a provisão no nome de Jesus. Pai, quero apresentar ao Senhor esta vida que está nesse momento recebendo essa palavra. Ó Deus, a nossa vida ela é cheia, Pai, de surpresa, mas o que nós precisamos é permanecer na Tua dependência. O que nós precisamos, ó Pai, é confiar que o Senhor tira o sustento de onde nós menos imaginamos. Por isso, Deus, firma, Deus amado, a fé desse homem, a fé dessa mulher. Trabalha, Deus, através da Tua palavra e do Teu Espírito Santo no coração dele, que ele não venha desistir, que ele não venha permitir, meu Pai, que o diabo venha abalar a fé dele, que ele e ela, Pai, possa continuar na dependência do Senhor. E, meu Deus amado, esse deserto, essa sequidão, eles possam viver, meu Deus amado, experiências extraordinárias para provar que o Senhor é um Deus fiel, um Deus, meu Pai, que traz o sustento da provisão de onde nós menos imaginamos. Eu não sei como está a vida dessa pessoa, Pai, mas através desse vídeo eu quero profetizar que ele possa permanecer firme, confiando no Senhor, estando na tua dependência, para que o Senhor possa operar o milagre e manifestar, Pai amado, coisas extraordinárias sobre a vida dele e a vida dela. Em nome de Jesus nós te louvamos mais um alimento desse dia e ministramos fé, perseverança, coragem e dependência da tua parte, porque Elias dependeu do Senhor e não foi envergonhado. Nós iremos depender e também não seremos envergonhados. É o que nós oramos no nome do Senhor Jesus, que assim seja. Amém. Que o Senhor possa abençoar a sua vida em nome de Jesus.